Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Como estamos? Tudo bem? Pois é. Conforme nós falamos para vocês na nossa última aula, o tecido conjuntivo é bastante extenso. Tem parte que é mais cobrada em prova, tem parte que é menos cobrada, tá certo? E então a gente dividiu o tecido conjuntivo em duas partes. Uma parte foi da aula passada e a aula de hoje vai ser exclusivamente só sobre o tecido sanguíneo, devido à importância que ele tem para o nosso vestibular, tá? Então, acompanhe a aula pela apostila, por um livro que você possa ter em casa, faça os exercícios o máximo que puder e nos procure para tirar eventual dúvida que você possa ter sobre o tema. Então, vamos começar a falar sobre esse tecido tão importante para a gente, que é o tecido sanguíneo, tá? Aqui algumas hemácias e tal, então vamos começar a falar sobre ele. O nosso sangue, né, o sangue que nós temos no nosso corpo, ele é formado basicamente por duas partes. O plasma sanguíneo, que é essa parte líquida, tá? Se a gente colocar o sangue num tubo de ensaio, deixar descansar, ou numa centrífuga, ele vai separar em duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. A fase líquida do nosso sangue, ele recebe o nome de plasma sanguíneo e corresponde a 55% do total. E as células do sangue, chamadas de elementos figurados do sangue, representam 45% do total e é representado pela parte sólida, tá? Então vamos lá para a composição do plasma. O plasma sanguíneo, ele é formado desses 55% do nosso sangue, 90% dos 55% água, tá? Íons. O que nós temos dissolvido nessa água? Sódio, potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio? Pois é, está lá no nosso sangue também. Cálcio, tem cálcio no osso e tem cálcio no nosso sangue. O excesso de cálcio que a gente come, a gente manda para o osso. Se faltar cálcio no sangue, a gente tira do osso, manda para o sangue. Tá? Magnésio, cloro e bicarbonato. São os íons que a gente encontra mais frequência no nosso plasma sanguíneo. Proteínas. Que tipo de proteína a gente encontra no sangue? A gente vai encontrar albumina, fibrinogênio e imunoglobulinas, que são os anticorpos. Substâncias transportadas no plasma. Os nutrientes, glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, hormônios, etc. Resíduos, produto da nossa célula, né, que a gente precisa eliminar. Amônia e ureia. Gás respiratório, gás oxigênio e gás carbônico. Tá? E as células do sangue, chamadas elementos figurados do sangue. As hemácias, células anucleadas, bicôncavas e ovais, tá? Rica em hemoglobina, tem de 4 vezes 10 a sexta, a 6 vezes 10 a sexta por milímetro cúbico, transporte de oxigênio. Os leucócitos, tá? Nós temos aqui os basófilos, tem o núcleo nesse formato característico aqui, tá? De uma ferradura. Recebe esse nome porque ele reage bem com corantes básicos. Eosinófilos ou acidófilos têm o núcleo na forma desse fone de ouvido, tá? Recebe esse nome porque tem afinidade com corante ácido. E os neutrófilos, que tem esse núcleo trilobado, chama trilobado aqui, ó, tá? Porque se cora com corante neutro. Os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, células com núcleo muito grande, e os monócitos, que têm o núcleo na forma daquele joguinho antigo, né? Também lá do computador. Está relacionado à nossa imunidade e defesa, tá? E as plaquetas, que são fragmentos de células, tá? Chamada também de trombócitos, tá? E está relacionada à coagulação do nosso sangue. Beleza? Muito bem. Então, aqui, lá eu expliquei, aqui está registrado, para quem gosta de estudar com registro, fiz um quadro para vocês, colocando aqui o nome das células do sangue, hemácias, tá? Forma discoidal, sem núcleo, tá? Ela perde o núcleo, vou falar sobre isso depois, repleto de hemoglobina, transporta oxigênio. Os leucócitos, células brancas, dividem em granulócitos, como vocês podem ver aqui, ó. Esses aqui são os granulócitos, tá? Basófilo, eosinófilo e neutrófilo são os granulócitos, e esses dois são os agranulócitos, tá?
Então, os granulócitos neutrófilos têm a forma esférica, tá? O núcleo trilobado, como eu disse, fagocitam bactérias e corpos estranhos. Eosinófilos, tá? Forma esférica, núcleo bilobado, participa da reação alérgica produzindo a histamina. Já falei para vocês sobre isso. Os basófilos, forma esférica, núcleo irregular, tá? Acredita que também participe do processo alérgico produzindo a histamina e a heparina, que é um anticoagulante, tá? Os granulócitos, tem o linfócito B e T, tá? Tem a forma esférica, núcleo também esférico, participa do processo de defesa imunitária, produzindo e regulando a produção dos anticorpos. Produz e regula a produção dos anticorpos. Os monócitos, forma esférica, tá? O núcleo é oval, reniforme, na forma de um rim, origina os macrófagos, certo? Os osteoclastos e células especializadas em fagocitose. Todas essas células aqui que fagocitam se originam desse cara aqui, dos monócitos, tá? E as plaquetas, chamadas de trombócitos, tá? Tem forma irregular, sem núcleo, são fragmentos de célula e participam do processo de coagulação, ok? Muito bem. Então aqui, nessa figura, aqui é a epífice do osso longo, tá? Cheio de trabéculas, são essas caverninhas aqui. Aqui está a medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha. Essa medula óssea, as células que formam a medula óssea vermelha são chamadas de células pluripotentes. Por que são células pluripotentes? Porque elas originam alguns tipos de célula, tá? Então, essas células pluripotentes, elas vão originar duas linhagens de célula. Uma linhagem chamada de mieloide e outra linhagem chamada de linfóide. Ok? Vamos então ver o que a linhagem mieloide produz. Na realidade, ela vai se diferenciar. O que é diferenciar? Vai se especializar. Algumas dessas células mieloide vão formar os eritroblastos, éritro, vermelho, blasto jovem. Essas células vão passar por um processo de diferenciação celular, tá bom? Vão perder o núcleo, perder a mitocôndria e vão se transformar nas hemácias, tá? Lá no nosso sangue. Então, as hemácias se originam da linhagem mieloide. Outra porção dessas células mieloide vão originar os granulócitos, os neutrófilos, os acidófilos e os basófilos que nós vimos no quadro anterior. Outra parte dessas células mieloide vão originar os monócitos, esse núcleo reniforme, parece um rim, que quando ele se diferencia, forma o macrófago, aquela célula com capacidade de fazer fagocitose, nossa primeira defesa fagocitária. E, por fim, essas células mieloides vão formar uma célula grande, com núcleo enorme, chamada megacariócito. O que é mega? Grande. Cário, núcleo bem grande. E fragmentos do megacariócito vão originar as plaquetas. Beleza? Então, isso tudo é de origem mieloide, hemácias, granulócitos, macrófagos e plaquetas. A outra linhagem, linfóide, linfo, tá? Vão originar os linfócitos B, que originam o plasmócito, que vai produzir os anticorpos. Os linfócitos T e as células NK. Por que NK? Essas células receberam esse nome, natural killer, porque elas são células que vão atacar as células tumorais, células que estão invadidas por vírus e vão matar essas células infectadas. Beleza? Então aí uma visão bem didática da origem de cada componente dos elementos figurados do sangue. Aqui o processo de diferenciação da formação da hemácia. Aqui nós temos o eritroblasto, aquela célula primeira que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? A mitocôndria com o núcleo. Essa célula vai expulsar o núcleo, vai eliminar o núcleo e vai eliminar as mitocôndrias e elas vão ficar com esse formato aqui, o reticulócito, tá? Que vai transformar-se na hemácia, tá? Essas células anucleadas, bicôncavas e ovais, ricas em hemoglobina, que vai transportar o gás o oxigênio do pulmão para as células do nosso corpo. Beleza? Então, o ar rico em oxigênio entra através das nossas fossas nasais, vão para o pulmão, lá por difusão.
esse gás passa para o sangue, para as hemácias, são capturados pelas hemácias, pela hemoglobina, são deixadas na célula. O gás carbônico, produto da respiração celular, vai para o plasma sanguíneo, a maior parte dele, vai lá no pulmão e a gente elimina por difusão. Tá? Aqui, um esquema de uma hemoglobina, como a gente já estudou em proteína, a hemoglobina é formada por 4 proteínas, 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. Essas 4 cadeias de proteínas estão ligadas por um grupo M de ferro, tá? E são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Algumas pessoas, geneticamente, têm problemas na formação da hemoglobina e ela acaba ficando com esse formato aqui. A hemácia acaba ficando com esse formato, de uma foice, tá? A gente diz que essas pessoas sofrem de um problema chamado de anemia falciforme, certo? Anemia falciforme, o nome técnico é ciclemia. Tá? Isso é muito comum nas regiões, em algumas regiões lá na África. Aqui um processo de como acontece essa inflamação. Tá? A gente leva um corte, na região do corte fica aqui avermelhado, inchado, dolorido, quente. Por que ficou desse jeito? Tá? Então o processo é mais ou menos da seguinte maneira. Lá na região da lesão, né, rompeu um vaso sanguíneos, o nosso sistema nervoso central vai produzir, a gente vai sentir a sensação de dor. Quem dá a sensação de dor para a gente é a bradicina, tá? E a que foi lesionada. Os mastócitos vão liberar a histamina nessa região aqui, tá? E as células do vaso sanguíneo vão se afastar um pouco e os monócitos, tá? E também os neutrófilos vão escapar aqui do vaso sanguíneo, indo para a procura de bactérias, de invasores, no processo que a gente já explicou para vocês, chamado de diapedese. Tá? Esses monócitos originam os macrófagos, que vão fagocitar as bactérias, e os neutrófilos também ajudam nesse processo. Então, a sensação de dor por causa da bradicina, o inchado por causa da liberação do plasma sanguíneo aqui, tá? E o pus que se forma nada mais são do que as células que nos defenderam mortas, as células, os leucócitos brancos mortos nessa batalha aí. Ok? É assim que acontece o processo da inflamação. Há o processo da defesa imunitária. Então, nossa primeira defesa, como eu já disse para vocês por diversas vezes, ela é fagocitária. Então, aqui é um macrófago. Esse macrófago vai fagocitar essa bactéria e vai reconhecer os antígenos, essas partes de fora aqui da parede celular da bactéria, e vai apresentar esses antígenos para um linfócito especial, o comandante do nosso sistema imunológico, que é o CD4, ou T auxiliar. Tá? Esse linfócito, ele vai estimular a produção de linfócito B e de a interleucina, né, uma substância chamada interleucina. Através dela ele estimula a produção de linfócito B e do linfócito T, tá? Chamado de CD8. O linfócito B, ele vai produzir, vai se transformar no plasmócito e vai produzir os anticorpos que vão ser liberados para combater o corpo estranho, certo? E o linfócito T, chamado de CD8, ele vai, então, entrar em ação e vai liberar uma substância chamada perforina, que vai perfurar a bactéria, vai perfurar a célula, matando a célula infectada. É assim que ocorre o nosso processo de defesa imunológica. Esse processo é um pouco lento, demora um pouco para acontecer todo esse processo aqui, é o momento que a gente fica doente. Se o nosso corpo reagir bem, nossas células de defesa começam a ganhar a batalha e a gente vai melhorando e vai ficando bom, tá? Aqui é o megacariócito. O megacariócito, ele vai expandir-se o seu citoplasma, vai liberar fragmentos, que são as plaquetas, que atuam no processo de coagulação, ok? Que acontece mais ou menos assim. Aqui o tecido lesionado, tá? As plaquetas vão se aglomerar e vai ter, então, a liberação da tromboplastina, que, com a ajuda do cálcio e da vitamina K, lá o fígado vai atuar na protombrina,
tá? Que vai se transformar na trombina. Aqui ela está na forma inativa, tá? Essa enzima. Na trombina. A trombina, por sua vez, ela vai atuar no processo de transformar o fibrinogênio existente lá no plasma, a gente viu lá a composição do plasma, tá? Então é a trombina que vai fazer o fibrinogênio se converter na fibrina, que é responsável pelo processo de coagulação. Ok, galera? Então, nessa aula, a gente teve uma explicação só sobre o processo do tecido sanguíneo, tá? É um tema bastante cobrado em prova e espero ter contribuído aí, né, para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema. Resolvam os exercícios da apostila, vejam as questões que já caíram na prova sobre o tema, tá? E qualquer dúvida nos procure no grupo. Na próximo encontro a gente vai falar sobre o tecido muscular. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula. Bye, bye!